Fala meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Ed e hoje eu quero apresentar para vocês um material interessante, continuando o nosso tema lá da semana passada, onde a gente trabalhou com o Button Down e criamos a nossa conta, configuramos e enviamos a nossa primeira newsletter. Tudo que a gente fez na semana passada foi usando a interface do próprio Button Down, mas a ideia hoje é criar uma aplicação, um componente React que a gente vai poder usar na nossa aplicação Next.js e permitir aos nossos assinantes que façam o cadastro na newsletter. Então, vamos ao que interessa, roda a vinheta e vamos botar a mão na massa e configurar essa parada. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Na semana passada a gente trabalhou com a configuração do Button Down, utilizando o passo a passo para criar a conta, configurar e enviar a primeira newsletter, e tudo que a gente fez foi utilizando a interface gráfica minimalista do próprio Button Down. A ideia hoje aqui é mostrar para vocês como fazer a integração do Button Down utilizando a API, que ele possui uma API REST que nos permite fazer a integração com qualquer aplicação. No nosso caso, a gente vai usar como exemplo uma aplicação Next.js. Então, vamos lá, vamos criar a nossa aplicação Next.js. Agora, deixa eu abrir o meu terminal. Um pré-requisito para a gente começar essa integração é que a gente tenha o Node instalado e que a gente possa utilizar o comando yarn. Então, se você não sabe como utilizar esses comandos ou se você não tem o Node instalado, eu vou disponibilizar aqui na descrição o link do passo a passo de instalação do Node, configuração e como instalar e configurar o yarn também para que você possa começar a utilizar e tirar proveito desses comandos e criar o seu projeto Next. Ok? Então vamos lá, avançando aqui no tema. No primeiro momento a gente tem que criar a nossa aplicação Next.js, a gente executa o comando yarn create next app. Ele vai nos perguntar qual é o nome da nossa aplicação, como a gente quer chamar essa aplicação Next. No nosso caso aqui eu vou dar o nome de newsletter, então vamos chamar de newsletter. Ele vai criar uma pasta nesse diretório, eu tenho ali desktop e YouTube, ele vai criar aqui a nossa aplicação dentro dessa pasta, desktop e YouTube. Uma vez aqui no nosso diretório, a gente tem o caminho desktop e YouTube, uma pasta chamada YouTube, onde eu coloco meus projetos que eu vou demonstrar para vocês. Dentro dessa pasta foi criada uma outra pasta chamada newsletter. Vocês podem ver que ela está em azul ali, em roxo, destacada. E essa pasta contém o projeto que eu criei recentemente. Então vamos abrir agora essa pasta com um editor de códigos, com uma IDE de preferência. No caso aqui, eu abro com o Visual Studio Code, é uma ferramenta que eu prefiro. No caso do Next.js, ele faz um roteamento automático das páginas, né? Então tudo que está dentro daquele diretório pages, ele cria uma rota. Então no nosso caso ali o arquivo index.js ele vai virar a nossa home. Então no nosso exemplo, quando eu acessar o localhost 3000, que é o ambiente de desenvolvimento local aqui no meu computador, ele vai abrir aquela página index.js. Então vamos utilizar ela para criar o nosso projeto, ok? Vamos lá. Eu abri o arquivo index.js. Nesse terminal que tem aqui logo abaixo, vamos utilizar agora e executar o comando yarndev. Esse comando ele vai iniciar um servidor web no computador local que vai nos permitir abrir no Chrome, no Safari ou qualquer navegador a página e editar ela em tempo real. Então tudo que eu fizer nesse index.js vai refletir automaticamente lá na página no navegador. Ok, abrindo o Safari aqui, se eu digitar localhost 3000, ele vai me mostrar Welcome to Next.js. Essa é a página index, então ele fala ali, se eu quiser editar a página, vamos editar esta index.js e colocar ali, registre-se na minha newsletter, e vamos modificar isso e colocar o nosso código ali. Então se vocês observarem, ele reflete automaticamente lá na página, no servidor web, né? Ok, vamos remover um pouco de conteúdo daqui para facilitar a nossa vida e criar a nossa página de registro. Ok, a gente já fez a nossa limpeza básica aqui, vamos deixar o arquivo bem simples, né? Vamos criar agora um campo do tipo e-mail, onde a gente vai mostrar lá na tela
o informe seu e-mail, onde o usuário vai preencher com o e-mail dele, né? O usuário, o assinante, o visitante da página, onde ele vai preencher os dados para receber a newsletter, ok? Eu já tenho o meu input, onde o usuário vai informar o e-mail, e eu quero agora criar a minha automação. Mas eu preciso também colocar um botão de submit. Então vamos colocar um botão de submit aqui, que vai ser o botão de registrar. Vamos chamar ele de registrar. Muito bem. Então o usuário vai ter um campo, onde ele informa o e-mail. Então vamos colocar aqui meu e-mail, edcadvan@edca.com.br, e o botão registrar. Ou seja, nesse momento ele não faz muita coisa porque a gente não programou nada ainda. A gente vai integrar ele ainda com a API e a gente tem que criar as funções e objetos aqui dentro do nosso index.js para invocar a API REST lá do button down. Então vamos configurar isso agora. Passo 2, vamos agora integrar com a API REST. O que a gente precisa? Deixa eu criar aqui. A primeira coisa que eu preciso é fazer o import do useState do React. Nesse useState ele vai me permitir fazer o quê? Pegar o estado do campo e-mail e armazenar tudo que o usuário digitar lá dentro. Então, se o usuário digitar o e-mail, eu armazeno o e-mail dele numa variável que depois vai ser enviada para o servidor. Tá? Então, essa variável vai ser usada como parâmetro para registrar na API REST do button down. Então, vamos criar uma variável e-mail e um set e-mail que vai ser usado para armazenar o estado. E a gente cria um useState com estado inicial vazio, com duas aspas duplas ali que indica que ele está vazio. Então tá, vamos avançar. Seguindo aqui, vamos no nosso campo chamar o campo valor, o value do campo e-mail. Vamos atribuir o valor da variável e-mail que a gente criou lá em cima. Então o valor inicial desse campo vai ser vazio porque o useState está vazio. Ok, o que a gente quer agora é monitorar o estado do campo. Como que eu monitoro? Na verdade eu estou usando a palavra monitorar, mas eu quero observar. Então eu vou observar o estado do campo e quando houver uma alteração, eu quero que esse valor seja atribuído à variável e-mail. Eu faço isso através da tag onChange desse campo input e vou atribuir um event. Então é um evento, quando ela for alterada, eu vou fazer um set email, que é a função que eu coloquei lá em cima, e eu vou atribuir o novo valor, o event, current target e o value. Então com esse comando set email event current target value, eu estou atribuindo o novo valor do campo input, do campo e-mail, a variável e-mail. Então eu estou usando o set e-mail lá de cima, ok? Com isso eu já tenho o estado observado da variável, tá? Então se a gente colocar aqui um console log, sempre que eu fizer qualquer alteração no campo, ele vai me mostrar o novo valor, tá? Então eu não consigo observar aqui nessa página agora o estado sendo modificado, mas vamos inserir um console log aqui no código só para a gente ver esse valor ser alterado dinamicamente e vocês entenderem como isso funciona. Então eu vou monitorar aqui, eu vou colocar no console log a variável e-mail, então tudo que for alterado na variável e-mail, ele vai me mostrar no console. Eu abro o console nas ferramentas de desenvolvedores, então vamos lá. Se eu digitar aqui meu nome, observem que ele vai aparecendo ali embaixo. Então qualquer alteração, ele atribui o valor lá na variável, ok? E observem que ele invocou o onChange, lá no final ali ele mostra que tem um onChange, ok? Vamos remover isso daqui, que a gente não precisa disso, é informação só mesmo para mostrar para vocês como isso está sendo alterado. Avançando. O nosso próximo passo nesse código é criar uma função que vai ser invocada quando o usuário clicar no botão registrar. Então, quando ocorrer um clique no botão registrar,
ele vai executar uma determinada ação, que no nosso caso é invocar a API REST do button down e enviar os parâmetros, como e-mail e outros dados, para que se registre o usuário na newsletter, ok? Então vamos lá, criando a nossa função aqui no código. Então eu declaro aqui como const subscribe, é uma função do tipo assíncrona, porque eu preciso esperar a resposta lá do servidor. Eu vou passar o event, eu coloco esse event para o event default, que é para evitar que ele faça o submit antes da hora. Existe uma documentação específica para isso, também vou compartilhar com vocês depois na descrição. O comando que a gente vai usar para enviar os dados para o servidor do button down vai ser o comando fetch. Então o que a gente faz? A gente quer monitorar a resposta também. Vamos declarar aqui uma variável response. Vamos dizer a ela para aguardar, vamos colocar o comando await. Então ela vai aguardar uma resposta do comando fetch. E dentro desse comando fetch, o que ele recebe? Ele recebe a URL, né, de onde vai fazer a requisição da informação e os parâmetros, tá? Vamos lá no button down, na documentação do button down, ver quais são os meios de acesso à API. Então, para a gente acessar a documentação, a gente vai na página do button down, rola até lá embaixo, a gente tem o acesso à API em First Party API, que é a API do button down. Quando a gente acessa o First Party API, logo aqui no começo, ele já nos manda para a documentação da API. Quando a gente acessa a documentação da API, na esquerda ele mostra a estrutura das rotas que a gente pode utilizar. E logo no começo a gente tem uma introdução, uma breve apresentação, e o principal é a autenticação. Então a API ela não é aberta, então você precisa de uma forma de autenticação para evitar que as pessoas, usuários mal intencionados, façam qualquer bagunça na sua newsletter usando a API do button down. Na parte de autenticação ele fala que a autenticação deve ser enviada com um header chamado authorization, e esse header ele deve iniciar com uma string chamada token e a API key da sua conta lá do button down. Então como que a gente encontra essa API key? Ali ele já até coloca, mencionando ali, você pode encontrar a API key na sua página de configurações. Então vamos lá, na página de configurações, vamos buscar a nossa API key. Isso vai ser fundamental para a gente enviar as requisições REST para o servidor. Tá? Então clico aqui em Settings Page. Ele vai abrir a página lá do button down pra gente. Onde que fica isso? Lá no menu a gente rola até Programming, onde logo o primeiro campo é a nossa API Key. Tá? Vamos copiar ela e salvar ela lá no nosso projeto. Eu vou criar lá, a ideia é criar no projeto lá, a gente criar uma variável API Key e atribuir esse valor, o valor da API Key a ela. Então, crio aqui API Key e salvo a API Key ali dentro. A outra coisa que a gente precisa é o caminho da API, basicamente a nossa URL que está ali em cima, é API, button down, https API buttondown.email /v1 a rota que a gente quer acessar. Então eu vou copiar ela aqui e vou colocar lá no nosso projeto também. Então deixa eu ir lá, vou criar uma outra variável aqui chamada API URL e vou colocar ela aqui dentro. Tá, então vamos já acrescentar aqui a rota na frente. O que eu quero é fazer os subscribers, né? Então vamos lá em Create New Subscriber. Eu vou lá no canto, Subscribers, Create New Subscribers. E aí eu tenho aqui o formato. Então aqui no meio ele já me diz, para criar um novo subscriber eu tenho que passar alguns dados, tá? A primeira coisa que ele passa aqui, que é obrigatório, é o e-mail. Se você olhar, tem lá, e-mail required. Os outros campos, como metadata, notes, refer URL e tags, não é obrigatório. A gente pode passar opcionalmente. Na direita, ele me dá um exemplo. E o principal, ali em cima, ele fala para mim a rota, é /v1 /subscribers e usando o método post. Então vamos lá, eu vou pegar esses subscribers
e vou colocar lá no nosso projeto na rota. Ótimo. Agora dentro do meu fetch, o que eu vou fazer? Eu vou invocar a API URL. Então ele vai fazer o request para aquela API URL. Dentro dos parâmetros, eu passo um objeto dentro desse request init. Eu vou passar um objeto com a autenticação, o corpo da mensagem e todos os dados que eu quero enviar para lá. Então a primeira coisa que eu vou passar aqui é o body, que é o corpo da mensagem. Então vamos lá. Esse body é o que vai ser enviado ao servidor. Então dentro do body eu vou passar uma informação no formato JSON. Tá? Então vamos criar aqui JSON stringify, blá blá blá. Eu copio, desculpa, eu não copio, eu vou observar quais são os campos, como eu já disse, os campos que são obrigatórios. Nesse caso é só o e-mail que é obrigatório, os outros campos são todos opcionais. Então vamos passar aqui o e-mail e eu vou atribuir a esse campo e-mail a variável e-mail que eu criei logo acima. Tá? Então eu coloco e-mail, e-mail, eu estou mapeando um para o outro, então eu estou atribuindo ao campo e-mail desse JSON a variável e-mail que está mais acima. Agora eu vou criar também as tags, vamos usar aqui, é um campo não obrigatório, mas vamos criar aqui uma tag newsletter e sei lá, vamos atribuir uma segunda tag aqui, teste. Ok, então eu criei aqui dois campos que vão ser enviados. Pronto. Ok, aqui na documentação também ele me mostra qual é a resposta esperada, né? O que a gente espera de resposta nos campos do button down. Então quando a gente envia uma requisição, ele vai responder, se for bem sucedido, ele vai responder com uma mensagem de sucesso 201 e vai nos responder com esse monte de informações, dizendo qual foi a data de cadastro, o e-mail, o ID do usuário e uma série de outras informações que a gente pode usar na nossa aplicação como a gente preferir. No nosso caso a gente não vai tratar muito isso não, eu quero mostrar para vocês só como fazer a requisição mesmo. Então vamos avançar aqui. Próximo item a ser passado são os headers, são os cabeçalhos. Lembrem-se que a gente tem que passar um header, que é o authorization, que é onde ele vai passar a API key. Um outro header que eu preciso passar é o content type. Como eu estou enviando em formato JSON, eu preciso dizer que o header content type ele é do tipo application/JSON. Então eu vou criar um header content type e vou atribuir application JSON a ele. Então esse header vai ser enviado com essa informação. Ok, coloco uma vírgula, vamos para o próximo header. O próximo header aqui é o authorization. E o authorization, o que a gente tem que passar? Lá em authentication ele diz que tem que passar a palavra token e a API key. Ok? Então vamos lá, a gente coloca token, bom, assim não dá pra gente somar, não dá pra gente concatenar, então vamos fazer diferente. Então eu coloco uma apóstrofe simples, escrevo dentro a palavra token, então se eu quero acessar uma variável lá do nosso código, eu coloco o símbolo de dólar, eu abro as chaves e coloco o nome da variável dentro. Com isso ele vai concatenar tudo em uma única string e vai enviar para o servidor. Tá. Avançando, o último campo que eu tenho que passar aqui é o método. Como eu já tinha falado anteriormente, o método ele aparece lá na documentação pra gente. Vamos lá de novo. É o método post, ele aparece ali destacado em azul. Então toda a requisição ele vai estar com o nome do método ali. Então vamos atribuir post. Ok. Com isso, o nosso fetch está pronto para ser enviado ao servidor. Tá? Só que observem que eu ainda não estou invocando essa função subscribe em lugar nenhum, eu vou invocá-la logo abaixo no botão. Mas antes deixa eu fazer um return do response, se a gente quiser tratar essa resposta de alguma forma. Mas a gente, por enquanto, só está retornando esse response. Vamos rolar aqui, vamos lá no nosso botão e vamos atribuir um evento ao onClick. Então quando eu fizer o onClick, quando o usuário clicar, ele vai invocar a função subscribe. Então eu vou atribuir o onClick e a função subscribe. Pessoal, uma coisa que eu fiz, voltando ali no código, eu adicionei um console log que permite a gente ver a resposta que está vindo do servidor. Ele vai me mostrar aqui a resposta com sucesso. Com isso a gente tem o nosso usuário já registrado na newsletter.
Muito bem, pessoal, é isso. Essa é uma das maneiras de integrar com a API REST do Buttondown. A gente não tratou aqui nenhuma mensagem de sucesso ou de erro, a gente não está fazendo nenhum tratamento nesse sentido. Isso eu acredito que é um assunto para um próximo tópico, vale a pena a gente cobrir mais para frente, mas até aqui, para quem está familiarizado com a linguagem de programação, vai ter facilidade de integrar isso com a sua aplicação. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse vídeo. Eu não tratei aqui nenhuma abordagem de mensagem de erro, de sucesso que poderia ser exibido para o usuário. Isso cabe a um outro vídeo para não ficar tão extenso, mas a gente pode abordar isso mais para frente. Agradeço a vocês, lembrem-se de se inscrever, se você curtiu, dá o joinha e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente lançar aqui no canal. Até mais, pessoal. Um abraço!